Ai, oi queridas, queridos também, por que não? Bom, pediram para falar sobre o feminismo. Diante de uma polis pós-moderna, o feminismo é a descrição de um comportamento político, social, ideológico. É o conjunto de ideais que formam uma filosofia, que tem como objetivo expressões equânimes, expressões humanas, e é um direito humano a expressão feminina diante de uma mente liberta e uma expressão favorável aos seus interesses em paz de espírito. O foco em uma estrutura que tem como a expressão, o direito, tendo como resultado uma linguagem pautada na conquista, podemos focalizar que o direito feminino de existir é discriminado pelo feminismo sobre a conquista das mulheres a serem elas mesmas. Mas eu diria que o feminismo é uma expressão humanista e não difere de qualquer outra abordagem. Essa ideia contraceptiva com foco na cultura do direito à conquista deixa como uma expressão em tese ou como premissa a discriminação. Mas olhando como um direito humano, nós temos, assim, representações contra qualquer tipo de padrão de domínio, seja violência, seja assédio, seja no trabalho, seja uma expressão mais saudável, a condição da maternidade, seja em qualquer padrão de discriminação. Não há lógica em um comportamento que dissocia a mulher do seu meio. Não há lógica em um comportamento que minimiza a mulher em seu meio. Mas vamos ao foco, que é a problemática dessa função. Por que o feminismo se manifestou? Na minha opinião, o feminismo se manifestou devido ao não empoderamento, não expressão do feminino dentro do homem. Sendo assim, quando o homem não se empodera do feminino, o feminino nas mulheres se torna uma ameaça e deve ser minimizado, negado. Mas precisamos ainda assim dar um passo atrás. Por que o feminino não se manifestou no homem? Indo um pouco mais atrás, minhas amigas, o homem, ele é cobrado constantemente para ser homem. Porque a posição de guerreiro diante da impossibilidade de ter vulnerabilidades é uma herança de um estado de sobrevivência. Tendo essa expressão do homem como um guerreiro invulnerável, ele reprimiu as vulnerabilidades, sendo que
essa ilusão de que o feminino em sua alma é uma vulnerabilidade, sendo o bug que problematiza a polis, a sociedade. O efeito indireto de que o feminino dentro do homem é uma medida de fraqueza nada mais é do que um efeito cascata e um efeito colateral epigenético que transcende as gerações através de uma indução que desassocia o homem de sua essência. Logo, o movimento feminista vem para equalizar as expressões humanas, mas sempre voltando para o humanismo. Se a mulher está em uma posição não igual enquanto ser humano, o feminismo se expressa. Se o homem não está em uma posição igual às mulheres, o que é um pouco mais difícil devido à configuração social, direitos dos homens são expressados também. Então, meus amores, o homem é machista porque ele reprime uma fraqueza. O homem, ele é assediador porque ele reprime uma fraqueza, gerando assim uma doença no mesmo. O homem reprime direitos trabalhistas das mulheres por medo. O homem reprime uma licença maternidade, que é um direito humano, por medo. O homem olha essa estrutura do feminino com enorme receio, pois no fundo sabe que isso está dentro dele. É uma pincelada superficial, buscando o raciocínio, buscando a reflexão de que vocês, mulheres que estão dentro do movimento feminista, olharem para os homens com outros olhos. Se o homem, ele olha para vocês com medo e trata com violência como uma linguagem, se vocês tratarem com violência, eles irão confirmar o seu próprio medo. E as ações de linguagem belicosa que minimizam o ser vão permanecer no mesmo medo. E esse fluxo de medo vai fazer com que atitudes belicosas, violentas, assédios, estupros, a repressão de direitos, isso venha com mais força. Então a solução é a seguinte, minhas amigas. Vocês olham para o homem como um animal ferido, assim como vocês estavam antes de gerar esse movimento que busca direitos equânimes, direitos iguais. Dessa forma, olhando como um animal ferido, nós podemos, enquanto feministas, acolher aquela linguagem, dizer que está tudo bem, dizer que o lado feminino no homem é uma dádiva, dizer que o lado masculino na mulher é uma dádiva, dizer que a equalização desses padrões são saudáveis, meus amores. Dessa forma, o diálogo sobre a expressão humana se manifesta. Mas a mulher que tem como uma linguagem belicosa só machuca ainda mais todos esses processos que duraram tanto tempo e tantas gerações dentro de uma sociedade patriarcal. A única forma de mudar isso, trazendo de maneira racional e lógica uma linguagem objetiva, é focar nos direitos equânimes através de uma narrativa
funcional, acolhedora, inclusiva. Pois dessa forma a mulher se inclui e o homem se inclui. E temos um humanismo, onde dentro do humanismo temos o feminismo e o masculinismo. Dessa forma, nós temos uma equalização de direitos compatível para cada ambiente, tá? Estão me pedindo para explicar melhor a questão dos homens que buscam esse comportamento machista, esse comportamento agressivo por fraqueza. O homem, como qualquer outro ser e qualquer outro objeto no cosmos, ele se comporta e ele tem o comportamento como uma linguagem para o seu meio. O homem quer ser aceito e forte perante a outros homens, pois dessa forma ele terá um efeito colateral que é ser aceito e forte perante as mulheres. O foco inicial são os outros homens. Dessa forma, se o senso comum traz o feminino dentro dele como fraqueza, a repressão se manifesta. Essa repressão gera um receio indireto, um medo indireto. O homem que age dessa forma, ele tenta tomar conta de todo o ambiente, não dando espaço para o outro ser, neste caso, a mulher, que é o objeto do seu próprio medo. Entendendo essa mecânica, podemos favorecer uma psique saudável, meus amores, não alimentando esse círculo vicioso e tratando o homem como um doente. Não todos os homens, mas quem pratica atos belicosos contra a mulher ou contra qualquer outro ser. Dentro do feminismo também temos atitudes belicosas em uma tentativa de expressão dos direitos das mulheres. Mas vamos trocar essa palavra só nesse instante. Trocar dos direitos das mulheres, que tem total razão e lógica nesse ambiente, para expressão dos direitos humanos e, dentro dos direitos humanos, a expressão da mulher, como um subconjunto dos direitos humanos. Está bem? Só para alinhar a linguagem. Muito obrigado, meus amores, minhas queridas, e até a próxima. Adorei o tema, pode pedir mais, meu bem?